Um zelador de escola pública comprou um container em leilão, achando que daria para fazer um depósito, e foi caçoado por gastar dinheiro em sucata. Mas uma caixa lacrada lá dentro trouxe à tona um segredo histórico que todos achavam perdido, e ele se viu no centro de um achado nacional. Esta é a história de João Sabiá, um homem cuja vida era definida pela rotina e pelo trabalho árduo. João era zelador em uma escola pública na vibrante capital de um estado do Nordeste. Todos os dias, antes mesmo de o sol tingir o céu de laranja, ele já estava na escola, varrendo pátios, limpando salas e garantindo que tudo estivesse em ordem para a chegada dos alunos e professores. Viúvo há alguns anos, João dedicava sua vida ao filho adolescente, buscando oferecer a ele as oportunidades que a vida, muitas vezes, não havia lhe dado. Sua rotina era um ciclo de responsabilidades: o trabalho na escola, os cuidados com a casa modesta e, acima de tudo, a atenção ao filho, para quem ele sonhava um futuro mais promissor. O grande motor da vida de João era o desejo de dar ao filho um quartinho de estudos próprio. A casa deles, embora acolhedora, era pequena e o filho precisava de um espaço tranquilo e dedicado para se concentrar nos estudos. João imaginava um canto com uma escrivaninha, uma boa iluminação e prateleiras para livros, um refúgio que pudesse impulsionar o desenvolvimento e a educação do rapaz. Era um sonho simples, mas carregado de um profundo amor paternal e da esperança de um futuro melhor. Além de sua dedicação à família e ao trabalho, João tinha um passatempo peculiar: colecionava chaves antigas. Ele as encontrava em ferros velhos, recebia de amigos que sabiam de seu hobby ou as resgatava de portas abandonadas. Cada chave, enferrujada ou polida pelo tempo, contava uma história silenciosa de acesso e de segredos guardados. Um universo de possibilidades que um dia abrira ou fechara caminhos. Para João, era uma forma de conectar-se com o passado e com a ideia de que, por trás de cada porta, existia um mundo a ser desvendado. A oportunidade de concretizar seu sonho do quartinho de estudos para o filho surgiu de maneira inesperada. João soube de um leilão de bens da prefeitura, onde diversos itens, incluindo contêineres de transporte, seriam vendidos. Sua ideia inicial era prática e direta: adquirir um desses contêineres para transformá-lo em um depósito, ou, quem sabe, adaptá-lo para ser o tão desejado quartinho de estudos do filho. A imagem de um espaço funcional e acessível, construído com suas próprias mãos, preenchia seus pensamentos. No dia do leilão, João se dirigiu ao pátio municipal, um local repleto de sucatas, veículos antigos e equipamentos em desuso. Entre os itens, um container de metal, visivelmente desgastado pelo tempo e pela maresia, chamou sua atenção. Ele parecia robusto, com um preço inicial que se encaixava em seu orçamento limitado. João fez seu lance e, para sua surpresa e satisfação, conseguiu arrematar o container. A notícia da compra do container, no entanto, foi recebida com uma boa dose de ceticismo e até mesmo zombaria. Colegas da escola e vizinhos do bairro não pouparam comentários. João gastou dinheiro em sucata, diziam alguns, balançando a cabeça em desaprovação. Mais um trambolho para encher o quintal, comentavam outros, insinuando que ele havia feito um mau negócio. As piadas sobre ter comprado vento ou investido em ferrugem eram frequentes. João ouvia tudo com sua habitual calma, mas a caçoada plantava uma semente de dúvida e desconforto. Apesar das opiniões alheias, ele mantinha sua convicção de que aquele container, por mais que parecesse um monte de metal velho, representava a semente de um futuro melhor para seu filho. Ele mal sabia que dentro daquela estrutura enferrujada jazia um segredo histórico capaz de reescrever a própria história de sua família e de sua cidade. Após ter arrematado o container no leilão, João enfrentou a complexa logística de transportá-lo para sua propriedade.
O processo não foi simples. Ele precisou contratar um caminhão especializado e uma equipe para manobrar a estrutura metálica, que pesava várias toneladas, pelas ruas estreitas do bairro até o seu quintal. A chegada do container foi um evento em si, atraindo olhares curiosos e, novamente, alguns comentários céticos dos vizinhos que viam aquele gigante de metal como um estorvo e uma confirmação das suas previsões sobre o mau negócio de João. Com muito esforço e o auxílio de equipamentos improvisados, o container foi finalmente posicionado em um canto do terreno, aguardando a transformação que João havia planejado para o futuro quartinho de estudos do filho. Os dias seguintes foram dedicados à primeira exploração do interior do container. João, munido de luvas, máscara e uma lanterna potente, abriu as portas pesadas e enferrujadas. O que encontrou foi um ambiente abafado, escuro e impregnado de um cheiro forte de metal, poeira e umidade acumulada ao longo de anos. Teias de aranha cobriam os cantos, e uma camada espessa de sujeira cobria o piso e o que restava lá dentro. A visão inicial parecia confirmar as zombarias dos colegas e vizinhos. Pilhas de madeira velha, pedaços de metal retorcido, caixas vazias e alguns itens irreconhecíveis, tudo misturado em uma desordem que sugeria abandono. João iniciou a limpeza metodicamente, removendo os entulhos maiores e varrendo a poeira que se acumulava em nuvens. O trabalho era exaustivo e lento. Ele imaginava o futuro quartinho de estudos do filho, visualizando o espaço limpo e organizado, o que o impulsionava a continuar. Enquanto trabalhava, ele examinava cada canto, cada parede, procurando por qualquer indício que pudesse explicar o propósito original daquele container. Foi durante essa inspeção minuciosa que um detalhe quase imperceptível chamou sua atenção. Na parte externa do container, perto de uma das dobradiças da porta, havia uma etiqueta metálica, corroída pelo tempo e pela maresia. A tinta estava desbotada, quase apagada, mas algumas letras e símbolos ainda eram visíveis sob a crosta de sujeira. João pegou um pano úmido e começou a esfregar delicadamente a superfície da etiqueta. Lentamente, palavras começaram a emergir. Ele conseguiu decifrar fragmentos. Propriedade de... E mais abaixo, com um esforço maior, a sequência de letras seu itinerante. A junção das palavras formava museu itinerante. Aquilo não fazia sentido para um container de carga comum. Um museu itinerante? A ideia plantou uma primeira semente de curiosidade em João. Ele tentou decifrar o resto da etiqueta, mas a maior parte estava ilegível. Apenas a informação de um museu itinerante persistia. Um pequeno mistério que se destacava em meio à sucata. A curiosidade de João foi aguçada. Ele continuou a limpeza com uma atenção renovada, agora não apenas buscando espaço, mas também procurando por algo que pudesse se conectar àquela etiqueta enigmática. Ele removeu uma série de velhas estantes de metal, retorcidas e enferrujadas, que estavam fixadas nas paredes internas. Atrás de uma delas, quase oculta pela estrutura e por alguns pedaços de lona rasgada, ele encontrou uma caixa de madeira. A caixa não era grande, mas era notavelmente diferente de todo o resto do lixo. Ela parecia antiga, feita de uma madeira escura e pesada, com veios marcados pelo tempo. Suas laterais estavam ligeiramente empoeiradas, mas não corroídas ou danificadas como os outros objetos. O mais intrigante era o seu lacre. A caixa estava firmemente fechada, não com um cadeado, mas com tiras de couro envelhecido, e no centro um selo de cera escuro, intacto e com um brasão ou símbolo gravado. A cera, embora ressecada, ainda mantinha sua forma original, indicando que a caixa não havia sido aberta há muito tempo. João sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquela não era uma caixa qualquer. Não era sucata.
Era algo que havia sido deliberadamente guardado e protegido. A sensação de que não era um objeto comum se apoderou dele, e a ideia de um museu itinerante ecoou em sua mente, conectando-se a este achado preliminar de forma inesperada. Ele a pegou com cuidado, sentindo o peso e a densidade da madeira, e a levou para fora do container, para a luz do sol, onde poderia examiná-la melhor. O que estaria guardado ali dentro? Um zelador de escola pública comprou um container em leilão, achando que daria para fazer um depósito, e foi caçoado por gastar dinheiro em sucata. Mas uma caixa lacrada lá dentro trouxe à tona um segredo histórico que todos achavam perdido, e ele se viu no centro de um achado nacional. João Sabiá estava parado sob a luz do sol nordestino, segurando a caixa de madeira escura. O selo de cera, intacto e com um brasão indecifrável, era um convite ao mistério. A curiosidade se misturava com uma ponta de apreensão. Aquela caixa não era sucata. Tinha sido guardada com um propósito. Com um suspiro, João decidiu que era hora de desvendar seu conteúdo. Ele pegou uma faca de cozinha que usava para pequenos reparos na escola e, com cuidado, começou a trabalhar no lacre. A cera, ressecada pelo tempo, ofereceu alguma resistência antes de se partir com um estalo seco e quase inaudível. Em seguida, as tiras de couro envelhecido, que pareciam mais resistentes, foram desfeitas com paciência. O cheiro de madeira antiga e algo mais, um aroma terroso e empoeirado, começou a emanar da caixa. Com as mãos um pouco trêmulas, João levantou a tampa pesada. O que ele viu lá dentro fez seu coração acelerar. Não havia ouro nem joias, mas algo que para ele parecia igualmente valioso. O interior da caixa estava forrado com um tecido de linho desbotado que protegia cuidadosamente os objetos. O primeiro item que João retirou era um conjunto de mapas. Não eram mapas comuns. Feitos em pergaminho amarelado, com bordas desgastadas e um toque quase sedoso, eles exibiam caligrafias elaboradas e desenhos detalhados. Eram mapas de sesmarias, as antigas concessões de terras do período colonial e imperial brasileiro. Neles, João podia distinguir limites de propriedades demarcados por rios, serras e marcos naturais, com nomes de fazendeiros e datas que remontavam ao século XIX. As cores desbotadas das tintas, os pequenos desenhos de árvores e animais e a precisão dos traços indicavam um trabalho de cartografia minucioso e de grande antiguidade. Era como se cada mapa contasse uma história silenciosa sobre a formação daquela região, sobre as famílias que ali se estabeleceram e o desenvolvimento da terra. Abaixo dos mapas, João encontrou vários cadernos de capa de couro, visivelmente antigos. Eram diários de viagem. Ao folhear um deles com extrema delicadeza, ele viu páginas preenchidas com uma letra cursiva elegante, mas difícil de decifrar. As anotações pareciam descrever jornadas, observações sobre a natureza, o clima e interações com pessoas e comunidades. Havia esboços de paisagens, flora e fauna, e até mesmo pequenos retratos de rostos desconhecidos. Embora João não pudesse compreender o conteúdo completo de imediato, a sensação era de estar diante de relatos de expedições por terras distantes, de descobertas e de uma vida de aventuras que se desenrolava em cada página. Aqueles diários eram testemunhos de um tempo passado, encapsulando experiências e conhecimentos que haviam sido esquecidos. Por fim, no fundo da caixa, envolta em um pedaço de pano mais fino, estava a peça mais intrigante de todas. João a pegou com reverência. Era uma escultura pequena, de aproximadamente 30 centímetros de altura, feita de um material que parecia ser madeira escura ou uma cerâmica muito antiga, polida pelo tempo. Representava uma figura humana estilizada, com traços que remetiam claramente à arte indígena.
Os detalhes eram impressionantes. Olhos incrustados com pedras minerais, um cocar esculpido com precisão e padrões geométricos gravados na superfície. A peça exalava uma aura de sacralidade e antiguidade. Embora João não tivesse conhecimento específico sobre artefatos indígenas, a complexidade de sua confecção e a expressividade da figura indicavam que não se tratava de um objeto comum, mas de algo com profundo significado cultural e espiritual. Ele sentiu um arrepio. Aquele objeto carregava uma história, uma energia que transcendia o tempo. João, um homem simples e sem formação em história ou arqueologia, não conseguia mensurar o valor exato do que tinha em mãos, mas a consciência da importância daqueles objetos o atingiu com força. Ele se recordou vagamente de notícias antigas, de reportagens sobre peças de museu perdidas, sobre a busca por artefatos desaparecidos que representavam parte da história do Estado. A etiqueta Museu Itinerante no container agora fazia um sentido perturbador. Ele não havia encontrado sucata, ele havia encontrado um tesouro. A peça indígena, em particular, parecia familiar de alguma forma, como se já a tivesse visto em alguma imagem ou documentário distante. Com o coração disparado, João sentiu a necessidade urgente de confirmar suas suspeitas. Ele não podia simplesmente guardar aquilo. Aqueles objetos pertenciam a um contexto maior, a uma memória coletiva. Ele levou a caixa de volta para dentro de casa, para o pequeno cômodo que servia de sala, e a colocou cuidadosamente sobre a mesa. Com as mãos trêmulas, pegou seu telefone celular e começou uma busca rápida e desesperada. Digitou termos como artefatos indígenas perdidos Nordeste, museu itinerante peças desaparecidas e mapas sesmarias antigos. Cada resultado que aparecia na tela, cada notícia antiga sobre roubos ou extravios de acervos, só reforçava sua convicção. Ele estava no centro de algo monumental, algo que havia sido perdido por décadas e que agora, de forma inesperada, estava em suas mãos. Aquele dia, que começou com a limpeza de um container, havia se transformado na gênese de uma descoberta histórica. João Sabiá estava diante de uma encruzilhada. A caixa de madeira, com seus mapas antigos, diários de viagem e a enigmática peça indígena, repousava sobre sua mesa, irradiando uma importância que ele mal conseguia processar. Ele sabia que não podia guardar aquilo para si, nem ignorar o peso histórico da descoberta. Confuso e impressionado, mas com a convicção de que precisava de orientação, João pensou na pessoa mais sensata e de confiança que conhecia. Dona Neta, a diretora da escola onde trabalhava. Era ela quem sempre o ouvia e oferecia conselhos práticos. Na manhã seguinte, com a caixa cuidadosamente embrulhada em um pano para não chamar atenção, João dirigiu-se à sala da diretoria. Dona Neta, uma mulher de meia idade, com óculos na ponta do nariz e uma pilha constante de papéis em sua mesa, estava imersa em burocracias. Inicialmente, ela o atendeu com a familiaridade de quem lida com um funcionário dedicado, mas visivelmente ocupada. João, com a voz um pouco embargada pela emoção e pela magnitude do que tinha a revelar, começou a contar sua história sobre o container e o achado. Dona Neta, a princípio, ouvia com um certo ceticismo, imaginando que se tratava de mais uma das histórias peculiares de João sobre suas chaves antigas ou algum objeto curioso que ele havia encontrado. Ela o incentivou a ser objetivo, pois tinha uma reunião importante. Foi quando João, com um gesto dramático, desembrulhou a caixa e revelou seu conteúdo. Os olhos de Dona Neta, antes focados nos papéis, se arregalaram. O ceticismo deu lugar a um espanto genuíno. Ela se levantou lentamente, caminhou até a mesa e examinou os objetos com uma expressão de incredulidade. Os mapas de sesmarias, os diários manuscritos e, especialmente, a peça indígena, com sua aura de antiguidade, a deixaram sem palavras.
João, o que é isso? Ela murmurou, a voz quase inaudível. Ela reconheceu a gravidade da situação e a importância potencial dos achados. Sua primeira reação foi de proteção e responsabilidade. Dona Neta, com sua experiência e pragmatismo, compreendeu que o caso exigia a intervenção de um especialista. Ela imediatamente pegou o telefone e ligou para o professor Álvaro, um renomado historiador local, conhecido por seu trabalho no Museu do Estado e por sua paixão pela história regional. Ela explicou a situação de forma sucinta, mas com a urgência que o momento pedia. Em menos de 1 hora, o professor Álvaro, um homem de cabelos brancos e olhar perspicaz, chegou à escola, visivelmente intrigado pela chamada incomum. Ao entrar na sala da diretoria e ver os objetos dispostos sobre a mesa, o professor Álvaro parou abruptamente. Ele se aproximou, seus olhos percorrendo cada detalhe dos mapas, dos diários e, finalmente, da peça indígena. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som de sua respiração. Ele pegou a peça indígena com as mãos enluvadas que Dona Neta havia providenciado, examinando-a de todos os ângulos. Seus lábios se moveram em um murmúrio quase inaudível. Isso é impossível! Ele exclamou com a voz embargada pela emoção. Nós perdemos isso nos anos 60. É a Mãe dos Rios, a peça-chave do acervo etnográfico do Museu do Estado, desaparecida há décadas. O professor explicou que a peça era um artefato sagrado de uma antiga tribo local, de valor inestimável para a história e a cultura da região. Ele também reconheceu a caligrafia dos diários como pertencente a um antigo explorador e cartógrafo que colaborava com o museu na época. A confirmação da importância histórica dos objetos foi um alívio para João, mas também o mergulhou em uma nova realidade. A notícia do achado, como um incêndio em palha seca, espalhou-se rapidamente. Primeiro pelos corredores da escola, depois pelo bairro e, em questão de horas, pelos meios de comunicação locais. Um zelador havia encontrado um tesouro perdido do museu. A euforia inicial, no entanto, veio acompanhada de uma nuvem de suspeita. A Polícia Civil, através do tenente Rios, um oficial com reputação de ser implacável e meticuloso, iniciou uma investigação. João Sabiá, o herói da descoberta, de repente se viu na posição de principal suspeito. Ele foi intimado a prestar depoimento na delegacia. Durante o interrogatório, o tenente Rios, com uma postura formal e um tom de voz firme, questionou João sobre a origem do container, o leilão, o processo de descoberta e, em particular, sobre o tempo em que os objetos estiveram em sua posse antes de serem revelados. João respondeu a todas as perguntas com a honestidade que lhe era peculiar, mas a atmosfera era carregada de desconfiança. A sombra da suspeita de receptação pairava sobre ele. A lei brasileira considera crime adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Embora João tivesse comprado o container legalmente e não soubesse do conteúdo, o fato de os objetos serem valiosos e terem sido perdidos por um museu criava uma situação legal delicada. Ele se sentiu injustiçado, tratado como um criminoso quando em sua mente ele apenas havia encontrado e protegido algo de valor inestimável. A tensão de ser visto como um possível ladrão, em vez de um descobridor, pesava em sua alma. Paralelamente à investigação policial, João começou a enfrentar outras pressões. A notícia de que um zelador havia encontrado um tesouro histórico atraiu a atenção de indivíduos com interesses menos altruístas. Colecionadores de arte e antiguidades, alguns com reputação duvidosa, começaram a abordá-lo. As abordagens eram sutis no início, telefonemas anônimos, visitas inesperadas de pessoas que se apresentavam como interessados em história ou pesquisadores. Logo, as propostas se tornaram mais diretas e menos veladas. Eles ofereciam ajuda,
para resolver a situação extraoficialmente, insinuando que poderiam facilitar a vida de João se ele decidisse vender os itens para eles, longe dos olhos da polícia e do museu. As ofertas de propina, disfarçadas de compensação ou recompensa, começaram a surgir, variando de quantias consideráveis de dinheiro a promessas de favores. João, um homem de princípios, sentiu o peso da cobiça e da corrupção. Ele se recusou a ceder, mantendo a integridade que sempre o guiou. Mas a presença desses indivíduos e suas propostas tentadoras adicionavam uma camada extra de estresse e perigo à sua já complicada situação. Ele sabia que a descoberta não era apenas um achado histórico, mas também uma prova de caráter. A noite caiu sobre a capital nordestina com uma intensidade incomum. Não era uma chuva qualquer, mas uma trovoada tropical, daquelas que chegam de repente e castigam a cidade com força total. O céu, antes azul claro, fechou-se em um cinza chumbo, e em poucos minutos a escuridão foi rasgada por relâmpagos que iluminavam a paisagem em flashes brancos e azuis. O vento começou a uivar, batendo contra as janelas e portas, e a chuva torrencial despencava em cortinas d'água, transformando as ruas em rios e o som ambiente em um rugido constante. João Sabiá estava em casa, mas sua mente não encontrava paz. Desde a descoberta dos artefatos e as subsequentes investigações e pressões de colecionadores, os objetos haviam sido temporariamente guardados em uma sala segura na própria escola, sob a supervisão da diretora Dona Neta e do professor Álvaro, enquanto aguardavam a análise formal do museu. João, no entanto, sentia uma responsabilidade pessoal e inabalável sobre eles. À medida que a tempestade se intensificava, uma preocupação crescente o assaltava. Ele conhecia a estrutura antiga da escola, sabia de suas vulnerabilidades. A ideia de que algo pudesse acontecer aos mapas, aos diários e, especialmente, à peça indígena, o deixava inquieto. Aproximadamente às 10 da noite, com o temporal no seu auge, João tomou uma decisão. Ele não conseguiria dormir sem verificar a segurança do local. Vestiu uma capa de chuva velha e, sob a fúria dos elementos, dirigiu-se à escola. As ruas estavam desertas e alagadas, e a força do vento quase o derrubava. Ao chegar, utilizou sua chave mestra para entrar, sentindo o ar pesado e úmido dentro do prédio escuro, iluminado apenas pelos flashes intermitentes dos relâmpagos. Ele seguiu diretamente para a sala onde os artefatos estavam guardados, uma antiga sala de arquivos no térreo que ele próprio havia ajudado a preparar para a guarda provisória. Enquanto se aproximava, um som diferente se somou ao coro da tempestade. Não era o vento ou a chuva, mas um ruído de estalo e rasgo, seguido por um estrondo seco e assustador que fez o chão tremer. Um relâmpago particularmente forte iluminou a cena por uma fração de segundo, revelando o impensável. Uma parte da cobertura do telhado da escola, fragilizada pela idade e pela força da trovoada, havia cedido. O som de telhas se quebrando e madeira se partindo ecoou pelo prédio. Quase imediatamente, a água começou a invadir o local onde os artefatos estavam. Um jorro de chuva, misturado com pedaços de telha e detritos, despencava do teto que havia se aberto, formando uma cascata incontrolável. Água se espalhava rapidamente pelo chão, ameaçando alcançar a mesa onde os mapas, os diários e a peça indígena estavam cuidadosamente dispostos, protegidos apenas por uma fina lona plástica que João e o professor Álvaro haviam colocado. O pânico o atingiu, mas foi rapidamente substituído por uma determinação feroz. Ele não podia permitir que a história se perdesse novamente, não depois de ter sido encontrada. Em um frenesi desesperado, João agiu. Ele sabia que o tempo era crucial.
Correu de volta para a sala dos zeladores, pegou todas as lonas, cobertores e panos que conseguiu encontrar. Voltou para a sala dos artefatos, que agora estava parcialmente inundada e com escombros caindo do teto. O chão estava escorregadio e a escuridão, quebrada apenas pelos relâmpagos, tornava a tarefa ainda mais perigosa. Com as mãos trêmulas, mas firmes, João começou a improvisar. Ele jogou os cobertores e panos sobre a mesa, criando uma camada extra de absorção e proteção. Em seguida, utilizou as lonas maiores para tentar desviar o fluxo principal da água que caía do teto, criando uma barreira improvisada. Ele empurrou a mesa para um canto mais seco da sala, onde a invasão da água era menos intensa, e usou pedaços de madeira e tijolos que encontrou para elevar os pés da mesa, tentando afastar os objetos do chão encharcado. A luta era contra o relógio, contra a água que não parava de entrar, e contra os escombros que continuavam a cair perigosamente perto dele. João não pensou em sua própria segurança. Sua única prioridade era proteger aqueles itens que agora representavam não apenas a história de seu estado, mas também a honra de sua família, ainda sob a sombra da suspeita. Ele se molhava completamente, sentia o frio e o cansaço, mas a adrenalina o impulsionava. Cobriu a caixa de madeira com a peça indígena com uma camada tripla de panos e a colocou sobre uma pilha de livros altos que encontrou, elevando-a o máximo possível. Depois de longos minutos de esforço extenuante, João conseguiu. Exausto, encharcado da cabeça aos pés e com a respiração ofegante, ele olhou para os artefatos. Eles estavam secos, protegidos sob as camadas improvisadas de lonas e cobertores em um canto relativamente seguro da sala. A água ainda jorrava do teto e se espalhava pelo chão, mas os itens mais valiosos estavam a salvo. Foi uma vitória por um fio. João sentou-se no chão molhado, sentindo o corpo dolorido e a mente em choque, mas com uma imensa onda de alívio. Ele havia salvado a história, havia salvado a mãe dos rios e os registros de um passado que parecia determinado a desaparecer. O custo emocional e físico dessa aprovação era alto, mas a sensação de ter cumprido sua responsabilidade, de ter protegido aquilo que a comunidade havia perdido por décadas, era incomparável. Ele permaneceu ali, vigiando os artefatos, enquanto a tempestade, aos poucos, começava a perder sua fúria. A noite da tempestade havia passado, deixando um rastro de destruição na escola e um João Sabiá exausto, mas vitorioso. Os artefatos históricos estavam a salvo, protegidos por sua coragem e improvisação. No dia seguinte, sob um sol que tentava secar a umidade da cidade, a equipe do Museu do Estado, liderada pelo professor Álvaro e acompanhada de Dona Neta, chegou à escola. A cena era de caos, telhas quebradas, goteiras e água por toda parte. No entanto, o alívio foi palpável ao constatar que os tesouros estavam intactos, cuidadosamente envolvidos nos panos e lonas que João havia usado. Os objetos foram então transferidos para um laboratório improvisado no próprio museu, um local seguro e seco, onde o processo de secagem, limpeza e catalogação pôde finalmente começar com a devida seriedade. João, embora convidado a descansar, permaneceu ao lado da equipe, observando cada etapa com uma atenção reverente. Ele sentia que aqueles itens eram agora parte de sua responsabilidade, um elo com um passado que se tornava cada vez mais pessoal. O professor Álvaro e sua equipe, composta por restauradores e arquivistas, trabalhavam com uma meticulosidade impressionante. Cada mapa era desdobrado com pinças especiais, cada página de diário era manuseada com luvas e a peça indígena era examinada sob lentes de aumento. O objetivo era não apenas preservar, mas também documentar e entender o contexto de cada achado. Foi durante esse meticuloso processo, alguns dias após a tempestade, que o momento da revelação aconteceu. Uma das arquivistas,
uma jovem pesquisadora chamada Camila estava digitalizando os diários de viagem. Ela havia notado uma anotação à margem de uma das últimas páginas de um dos cadernos, quase imperceptível, escrita em uma caligrafia diferente da do autor principal. A tinta estava desbotada, mas com a ajuda de um software de aprimoramento de imagem, conseguiu-se distinguir uma palavra: Sabiá. A pesquisadora, ciente da história de João, chamou o professor Álvaro e em seguida João. João se aproximou e, ao ver seu sobrenome ali, em um documento tão antigo, sentiu um calafrio. Era uma coincidência? Ou haveria alguma conexão? Ele mal conseguia respirar. O professor Álvaro, com sua experiência, sugeriu que a anotação poderia ser uma assinatura ou uma marca de posse. A partir daquele momento, a busca por conexões familiares se intensificou. A equipe voltou sua atenção para a caixa de madeira original e para o próprio container. A etiqueta metálica corroída do container, que João havia tentado decifrar inicialmente, foi submetida a um processo de limpeza e restauração mais aprofundado no laboratório. Com produtos químicos específicos e técnicas de microabrasão, a crosta de sujeira e ferrugem foi removida com extremo cuidado. Lentamente, letras e símbolos antes ilegíveis começaram a se revelar. A parte que João havia decifrado como museu itinerante estava correta, mas agora, mais acima, surgia um nome completo, gravado em um tipo de letra mais formal: Antônio Sabiá. Abaixo do nome, a função: motorista do museu. O impacto da descoberta foi imediato e avassalador. João sentiu as pernas fraquejarem. Antônio Sabiá era o nome de seu avô. O mesmo avô que havia trabalhado como motorista para o Museu do Estado nos anos 1960 e que, anos depois, fora injustamente acusado do sumiço de parte do acervo. A família de João havia carregado o peso dessa acusação por décadas, uma mancha em seu nome que nunca pôde ser completamente lavada, mesmo após a falta de provas concretas para incriminá-lo. As lembranças das conversas em família, dos sussurros e da tristeza de seu avô, que morreu com a reputação manchada, vieram à tona. Com a revelação do nome do avô de João, o professor Álvaro e sua equipe se dedicaram a uma investigação mais aprofundada dos diários de viagem e, crucialmente, de outros documentos encontrados na caixa, que se revelaram ser livros-caixa e registros de transporte do museu daquela época. A leitura atenta e cruzada desses documentos começou a desvendar uma história até então desconhecida. Os diários, além de relatos de viagens, continham anotações pessoais do avô de João, Antônio Sabiá. Elas descreviam o período tumultuado de uma grande mudança na sede do museu, ocorrida nos anos 1960. O prédio antigo estava em ruínas e a transferência do acervo era uma operação caótica, com poucos recursos e muita desorganização. Antônio, como motorista de confiança, era responsável pelo transporte de muitas das peças. Ele registrou sua preocupação com a segurança dos itens mais valiosos, temendo que se perdessem ou fossem danificados na pressa e na falta de cuidado. As anotações revelaram que, por iniciativa própria e movido por um profundo senso de responsabilidade e amor pelo patrimônio, Antônio Sabiá havia decidido proteger os itens mais preciosos, a peça indígena sagrada, os mapas de Sesmarias e os próprios diários de pesquisa, em um container separado. Ele acreditava que, em meio à desordem generalizada, essa seria a maneira mais segura de garantir que não fossem extraviados ou roubados. Ele lacrou a caixa de madeira com o selo de cera que ele mesmo havia providenciado, como indicavam os registros de compra de materiais, e a colocou dentro do container, que ele então estacionou em um local temporário, aguardando a finalização da mudança, para que pudesse reintegrar os itens ao novo acervo. No entanto, a mudança foi mais complexa do que o esperado. Houve uma troca de gestão no museu.
uma reestruturação de pessoal, e no meio de toda essa confusão, o registro do container de Antônio foi perdido. O container, com seu valioso conteúdo, foi esquecido, rotulado erroneamente como material em desuso e, eventualmente, vendido em um leilão de bens da prefeitura décadas depois. O avô de João, Antônio Sabiá, que havia agido para proteger o acervo, acabou sendo o principal suspeito do sumiço, pois era o último a ter manuseado os itens. Sem provas documentais que confirmassem sua ação protetiva, e com a burocracia do museu em desordem, sua versão da história foi desacreditada e ele foi injustamente acusado. A verdade, tão meticulosamente escondida pelo tempo e pela burocracia, agora emergia em detalhes claros. A inocência de Antônio Sabiá, o motorista do museu, estava finalmente restaurada. A emoção de João Sabiá era indescritível. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com um sorriso de alívio e orgulho. O nome de sua família, limpo após mais de 50 anos, resplandecia com a honra que seu avô sempre mereceu. Ele não havia apenas encontrado um tesouro histórico, ele havia resgatado a memória e a dignidade de seu próprio sangue. Com a verdade sobre Antônio Sabiá finalmente desvendada e documentada pelos diários e registros internos do museu, a próxima etapa crucial era a formalização legal de todo o processo. O professor Álvaro, ciente da importância de cada detalhe para validar a história e proteger o acervo, acionou imediatamente o cartório de registro de imóveis e documentos local. O objetivo era resgatar a chamada cadeia de custódia dos objetos, um processo que rastreia a posse e a localização de um bem desde sua origem até o momento presente. Para isso, foram requisitados documentos antigos da prefeitura relacionados ao leilão do container, registros internos do Museu do Estado da década de 1960 sobre a mudança de sede e a movimentação de acervo, e até mesmo os recibos de compra de materiais que Antônio Sabiá havia anotado em seus diários, que confirmavam a aquisição da cera para o lacre da caixa. O trabalho no cartório foi minucioso. Arquivistas e advogados do museu, em colaboração com o tenente Rios, que agora via João com outros olhos, de suspeito a peça-chave na resolução de um mistério, revisitaram pastas empoeiradas e livros antigos. Eles encontraram o registro original do container como material em desuso e a documentação que atestava sua venda em leilão, confirmando a posse legal de João Sabiá. Mais importante, descobriram registros fragmentados daquela caótica mudança do museu nos anos 60, que, embora incompletos, corroboravam a versão de Antônio Sabiá sobre a desorganização e a necessidade de proteger certos itens. A junção de todas essas peças documentais, incluindo os diários do avô de João, construiu uma narrativa irrefutável. A cadeia de custódia foi oficialmente resgatada, provando que o container e seu conteúdo haviam sido legalmente adquiridos por João e que os itens haviam sido protegidos por seu avô e não roubados. A validação legal da história de Antônio Sabiá era agora um fato. Além de reescrever a história da família Sabiá, o conteúdo da caixa revelou-se um manancial de informações para o entendimento da história regional. Os mapas de Sesmarias, por exemplo, não eram meros desenhos de terras. Eles representavam documentos jurídicos e históricos de valor inestimável. Detalhavam as concessões de terras feitas pela coroa portuguesa e, posteriormente, pelo Império do Brasil, a indivíduos que se propunham a cultivá-las e povoá-las. Esses mapas, com suas demarcações originais, nomes de antigos proprietários e datas precisas, ofereciam um panorama detalhado da formação fundiária da região. Eles permitiam aos historiadores traçar a evolução das propriedades rurais, a expansão das vilas e cidades e a distribuição de poder e riqueza na capital e em seu entorno,
revelando as raízes de muitas das grandes famílias e latifúndios atuais. Os livros caixa de coronelismo, por sua vez, eram ainda mais reveladores. Não se tratavam de registros contábeis comuns, mas de cadernos que detalhavam transações financeiras e políticas de coronéis locais, figuras poderosas que exerciam controle social e econômico em suas regiões durante a Primeira República e além. As anotações registravam pagamentos por favores, apoio eleitoral, serviços de segurança e até mesmo empréstimos a pequenos agricultores, que muitas vezes resultavam na perda de suas terras. Esses documentos expunham a teia de influências, o clientelismo e a manipulação que caracterizavam o coronelismo no Nordeste da época. Eles ofereciam um vislumbre cru e direto das práticas políticas e sociais da capital, mostrando como o poder era consolidado e mantido através de redes complexas de favores, dívidas e coerção. Para os pesquisadores, era como ter acesso a um diário secreto do poder local, com insights sobre a economia, a política e a sociedade daquele período. Com a verdade estabelecida e a cadeia de custódia confirmada, as acusações contra João Sabiá desapareceram por completo. O tenente Rios, após revisar todas as evidências e ouvir os depoimentos do professor Álvaro e dos especialistas do museu, formalizou o arquivamento da investigação por receptação. João, que havia sido tratado como suspeito, era agora reconhecido como o descobridor e protetor de um patrimônio. As pressões políticas que haviam surgido no início, alimentadas por interesses escusos em torno da posse dos artefatos, também se dissiparam. Os colecionadores inescrupulosos que ofereciam propina e tentavam resolver extraoficialmente os achados, vendo que o caso havia se tornado público e legalmente sólido, recuaram. Eles sabiam que qualquer tentativa de aquisição ilegal seria agora impossível e poderia acarretar sérias consequências. O foco, antes na especulação e na cobiça, mudou para a celebração da descoberta e a valorização do patrimônio. Com a dignidade de sua família restaurada e o nome de seu avô limpo, João Sabiá foi confrontado com a decisão final sobre o destino do acervo. Embora legalmente os itens fossem seus, dada a forma como o container foi adquirido, ele nunca considerou a posse pessoal. Sua conexão com os objetos era de guardião, não de proprietário. Ele havia compreendido a importância histórica e cultural daqueles itens para toda a sociedade. Assim, com uma nobreza de espírito que surpreendeu muitos, João tomou a decisão de doar integralmente todo o acervo ao Museu do Estado. A doação não foi apenas um ato de generosidade, foi um gesto de profunda responsabilidade cívica. João queria garantir que o tesouro que seu avô havia protegido e que ele próprio havia redescoberto fosse acessível a todos. Ele desejava que as futuras gerações pudessem aprender com aqueles mapas, diários e, acima de tudo, com a peça indígena sagrada, a Mãe dos Rios, que simbolizava a cultura e a história de seu povo. A cerimônia de doação foi simples, mas carregada de significado, marcando o retorno formal do acervo ao local de onde nunca deveria ter saído, e selando o legado de um zelador que, sem saber, havia se tornado um guardião da memória nacional. A doação formal do acervo ao Museu do Estado culminou em uma cerimônia de homenagem pública, um evento que marcou não apenas a reintegração dos artefatos à história, mas também a celebração de um homem comum que se tornou um herói. O auditório principal do Museu do Estado estava lotado. Autoridades locais, representantes da comunidade indígena, historiadores, a equipe do museu, Dona Neta, o tenente Rios e, claro, o filho de João, estavam presentes. A imprensa local cobria o evento com grande interesse, transmitindo a história de João Sabiá para todo o país.
João, trajado em seu melhor terno, sentava-se na primeira fila ao lado de seu filho, visivelmente emocionado. O professor Álvaro, agora diretor do departamento de pesquisa do museu, foi o primeiro a falar. Com a voz embargada, ele descreveu a importância dos achados, os mapas de Sesmarias, os diários de viagem e, em especial, a Mãe dos Rios, a peça indígena sagrada que agora ocupava um lugar de destaque em uma vitrine climatizada, sob iluminação especial. Ele ressaltou a coragem e a integridade de João, que, ao invés de buscar lucro pessoal, optou por devolver o patrimônio à nação. O prefeito da capital, em seu discurso, elogiou a atitude cívica de João e destacou a restauração da honra de Antônio Sabiá, seu avô, cuja história foi finalmente reescrita e sua inocência provada. Foi um momento de justiça histórica, um reconhecimento público que lavou décadas de uma injusta acusação. João foi agraciado com uma placa de bronze que o nomeava Guardião da Memória do Estado e recebeu os aplausos calorosos de todos os presentes, um reconhecimento que ele aceitou com a humildade que sempre o caracterizou. Mas a homenagem a João Sabiá não se limitou a palavras e placas. O sonho que o impulsionou a comprar o container, o desejo de dar um futuro melhor ao filho, concretizou-se de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Inspirado pela história e pela nobreza do ato de João, um fundo de bolsas de estudo para jovens talentos, mantido por uma fundação cultural ligada ao museu, concedeu ao filho de João uma bolsa integral para cursar a faculdade de sua escolha. Era um reconhecimento não apenas de seu potencial acadêmico, mas também do legado de integridade e amor pela história que seu pai havia demonstrado. O filho de João, um jovem inteligente e agora profundamente conectado à história de sua família e de seu estado, aceitou a bolsa com entusiasmo. Para complementar seus estudos e manter viva a chama da descoberta, ele iniciou um estágio como guia júnior no próprio Museu do Estado. Com sua voz clara e seu conhecimento recém-adquirido sobre os artefatos, ele conduzia grupos de visitantes, explicando a história da Mãe dos Rios, dos mapas de Sesmarias e dos diários de seu bisavô. Ele falava com um brilho nos olhos sobre como um container de sucata revelou um tesouro e limpou o nome de sua família, transformando a história pessoal em um relato inspirador para todos. O quartinho de estudos, antes um desejo material, transformou-se em um espaço de conhecimento muito maior, o próprio museu. João Sabiá, o zelador que antes era caçoado por gastar dinheiro em sucata, havia percorrido uma jornada extraordinária. De um homem subestimado, cuja vida se resumia à rotina e aos pequenos sonhos, ele emergiu como um guardião da memória, um símbolo de integridade e perseverança. A mancha que pesava sobre o nome de sua família por mais de meio século foi removida, substituída por um legado de honra e retidão. Ele via seu filho trilhando um caminho de conhecimento e orgulho e sabia que havia cumprido sua missão. A coleção de chaves antigas de João, antes um simples hobby, ganhou um novo significado. Ele não apenas abriu portas físicas, mas desvendou segredos históricos e abriu caminhos para um futuro mais justo. A paz que ele sentia era profunda, um misto de alívio, orgulho e a certeza de ter feito a coisa certa. Sua vida, antes discreta, tornou-se um testemunho de como um achado inesperado pode reescrever a história e mudar vidas, não apenas a do descobridor, mas a de toda uma comunidade. A história de João Sabiá nos lembra que os maiores tesouros nem sempre estão escondidos em baús de piratas ou em ruínas antigas. Às vezes, eles estão em um container esquecido no quintal de um zelador, esperando para serem descobertos por alguém com um coração puro e uma mente aberta. Achados como este nos mostram que a história está viva,
esperando para ser redescoberta, recontada e para transformar o futuro de quem tem a coragem de olhar além do óbvio. Se você gostou da história de João Sabiá e das reviravoltas do destino, diga-nos de onde você está acompanhando e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias diárias de achados incríveis e descobertas misteriosas.